Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. É sempre um prazer estar aqui com você. Hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 2, que é o fim, vem o fim. E a pergunta é, por que Deus chama Ezequiel e dá a ele uma visão do fim? Que fim é esse que ele está se referindo? Tem alguma relação com Jerusalém? Tem alguma relação com o mundo? Tem alguma relação com os nossos dias? Estes e outros assuntos estudaremos nesta lição. Paz do Senhor, meus queridos. Nosso texto áureo da lição vai dizer assim: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel. Vem o fim vem, sobre os quatro cantos da terra. Está lá em Ezequiel 7, versículo 2. E a nossa verdade prática vai dizer assim: o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Então fala aí da importância do atalaia. A nossa leitura bíblica se encontra lá em Ezequiel capítulo 7. Então essa lição ela vai trabalhar com o capítulo 7. E ele começa assim: depois veio a palavra do Senhor a mim dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. E aí ele vai nessa linha falando sobre o fim. E quando a gente para analisar, a gente vai perceber que Deus está falando de um juízo. Mas antes de entrarmos nesse juízo, quem é esse Ezequiel? Eu sei que na lição passada nós falamos um pouquinho, mas só para nós recordarmos. Nós estamos falando de Ezequiel. E Ezequiel, ele é filho de Buzi, filho de Buzi, o texto bíblico vai dizer. Quando Jeremias estava pregando lá no ano 622 a.C., nós temos aí o nascimento de Ezequiel. Ezequiel nasce em 622. Então ele cresceu, perdão, ele cresceu ouvindo Jeremias a pregar. Então, ele chega a seus 25 anos, né? Jeremias ainda está vivo, ou aos 30, quando ele vai atender a chamada de Deus. E ele era contemporâneo de Daniel, né? Então nós temos aqui nessa história, no livro de Ezequiel, nós vamos ter Jeremias com os pobres em Jerusalém, nós vamos ter Ezequiel com os cativos em Babilônia, e nós vamos ter Daniel lá no palácio, todos vivendo na mesma época. E diz o texto bíblico que ele era contemporâneo de Daniel, e ele era filho de Buzi, cujo nome quer dizer desprezo, aquele que é desprezado por Deus. E o pai de Ezequiel, Buzi, né, que era sacerdote, coloca o nome no filho, Deus é a minha fortaleza, que o nome Ezequiel significa Deus é a minha fortaleza. Então, se Buzi era sacerdote, Ezequiel também terá que ser sacerdote. Para ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi e da linhagem de Arão.
E Ezequiel, ele era da tribo de Levi e também da descendência de Arão. Portanto, o sacerdócio era familiar, né, e hereditário. Então, ele teria, de acordo com Levíticos 21, 17 e 24, lá fala sobre as regras do sacerdote, né? Que ele não podia ter bebida nos olhos, não poderia ter braço quebrado, perna quebrada e assim por diante. Então, ele teria que ter um corpo perfeito, ok? E ele era consagrado aos 25 anos de idade. Aos 25 ele era consagrado. E a partir daí, dos 25 anos, ele começa, então, a um estudo profundo, né? Porque ele tem que ser um especialista, porque eles eram as autoridades sanitárias da época. Então, ele tinha que ter um profundo conhecimento de zootecnia, tinha que estudar medicina para saber os 30 tipos de lepra que havia na época, qual delas era curáveis ou incuráveis. E quem dava o diagnóstico de tudo isso era o sacerdote. E passa dos 25, né? Quando foi chamado, consagrado, e vai até os 30. E ele tinha que entender também de leis, porque cabia a ele ensinar o povo as leis de Deus. Tinha que conhecer também as leis civis, porque ele era uma espécie de advogado, né? Então, problemas matrimoniais, né, punições para certos tipos de assassinato, ele dava as penas, né? Então, ele cresceu neste ambiente. E no ano 606 a.C., nós tivemos a invasão de Jerusalém, e Nabucodonosor, nessa época, leva os vasos do templo e leva também os nobres. Daniel vai nessa primeira invasão de Jerusalém. Em 596, nós temos a segunda investida de Nabucodonosor. E aí ele leva 10 mil judeus, foram levados para a Babilônia, e entre eles foi também Ezequiel. E lá em Ezequiel, no capítulo 1, nós vamos ver ele falando no 30º ano, do 4º mês, do 5º dia e tal. Muito se discute sobre isso, mas alguns chegam à conclusão de que ele está falando do aniversário dele, do aniversário dele, que é quando ele recebe a chamada. E nós vamos ver no livro de Ezequiel que ele tem uma chamada, que ele talvez era para ser um sacerdote, mas ele tem uma chamada para ser profeta, né? E ele então recebe no capítulo 7 uma visão da parte do Senhor. Os irmãos vão observar que essa expressão, e tu, filho do homem, era para mostrar o quanto ele era falível, né? E a expressão, assim diz o Senhor, dava, assim, uma autoridade, né? Muito grande. Dava autoridade naquilo que eles iam falar. O profeta, ele era aquela pessoa que tinha o ouvido voltado para Deus e a boca para o povo. Então ele ouvia os oráculos de Deus e transmitia para o povo. O sacerdote ouvia o clamor, ele tinha os ouvidos voltados para o povo e a boca para Deus, porque ele ouvia o clamor do povo e falava com Deus. E agora nós temos aqui um homem que tem toda uma linhagem para ser sacerdote, mas sendo chamado para ser um grande profeta. E no capítulo 7, nós vamos ver um discurso aqui muito assim forte sobre a terra de Israel, né? E particularmente aí, né, tem aí implicações globais, né? Porque uma das coisas importantes do livro de Ezequiel é que a gente entende que ali há uma soberania da parte de Deus. Deus tem o domínio não só sobre o povo de Israel, sobre a vida de cada pessoa, mas sobre o globo, sobre todas as nações. E nós temos aí os contemporâneos de Ezequiel, o povo, se recusando a se consertarem, a abandonarem a idolatria, a prostituição, né? E eles estavam, então, vivendo uma situação muito difícil, né? E eles não acreditavam que Deus podia fazer
coisas piores, que era a destruição de Jerusalém, que eles amavam muito. E Ezequiel estava ali no meio deles para avisá-los sobre isso. O nosso verso 1 vai falar sobre a profecia, né? E Ezequiel vai introduzir essa profecia de forma aí normal, né? Veio a palavra do Senhor a mim, né? E vem aí também, assim diz o Senhor, que era uma chancela de autoridade, né? Era a marca registrada dos profetas. Isso mostra que Deus era realmente a fonte de toda a profecia, tá? Então era uma comunicação direta de Deus ao profeta, e o profeta falava com o povo, tá? Então era uma forma de receber a mensagem direto de Deus e transmitir. E nós temos ali também o segundo tópico, que fala sobre a expressão, né, hebraica, Adamá Israel, que está se ligado à terra de Israel, que aparece 17 vezes aí no Antigo Testamento, né, no livro de Ezequiel, e em nenhum outro lugar aí do Antigo Testamento. Mas vai também levar em consideração a ira, né, de Deus sobre Israel, né, no seu próprio território, porque Israel pecou, falhou, né? Nós temos aí a falha grave de Israel do Norte, que era as 10 tribos, cuja capital era Samaria, que já tinha sido levado cativo para os assírios. E nós temos agora Judá, né? Que é Judá e Benjamim, cuja capital é Jerusalém, que está exatamente fazendo o quê? Que está ali preso, né, praticamente ali, cativos por Babilônia. Nas 13 investidas, nós vamos verificar que realmente ali há uma destruição total da cidade de Jerusalém, né? Mas tudo isso também tem a ver com todas as nações, né? Porque quando Deus mexe com uma nação, cujo era Israel, mexia com todas, porque normalmente as nações que puniam o povo de Israel usavam de medidas, extrapolavam nas medidas, e depois Deus ia lá e fazia algo, um julgamento para essa nação. Quando vai acontecer essa profecia de Ezequiel? Ele está dizendo que é agora, né? Ele vai usar a expressão hebraica aí, atá, quer dizer, agora, a iminência. Então é algo que está acontecendo. Se nós analisarmos o que está acontecendo nos nossos dias, né? Nós temos aí um problema sério, né? Acontecendo nos nossos dias aí, que é a questão da violência, a questão das políticas, o desprezo aos pobres, é muito roubo, muitas pessoas enriquecendo, os pobres cada dia mais pobres, e a gente vê muita coisa aí com o que está acontecendo, né? E quando a gente vê essa situação, a gente diz, olha, Deus vai tomar alguma providência. Então essa palavra de Ezequiel, ela vem também como um alerta, né? Para nós pensarmos nos dias atuais, que pode Deus estar prestes a tomar uma decisão em relação à humanidade. Então nós temos que prestar muita atenção, porque isso vai acontecer depressa, né? Ele diz que vai derramar o seu furor, né? E essa urgência é também demonstrada pela construção gramatical do verbo hebraico vir, que aparece aí 10 vezes nesse curto trecho da profecia. Então nós vemos aí que é um só mal que vem, né? Eis que vem a tua sentença. Então o grande atalaia Ezequiel está gritando, né? Dizendo que haverá uma tomada de decisão da parte de Deus em relação ao que está acontecendo. E isso é um alerta para nós nos dias de hoje também. Nós temos aí o tópico 2, que é sobre o fim, né? O sentido. Primeiro tópico, que vai falar aí da palavra ketz, né? Que tem aí o significado de destruição, ruína, morte, condenação, né? Trata aí do substantivo do julgamento da parte de Deus. Então ele aparece aí 5 vezes nos versículos e aparece aí, vem para causar um impacto aí
né, nos leitores originais da Bíblia aí, né, quando a gente vai analisar. E vai utilizar uma questão da poesia também, que vem embelezar aí o texto bíblico, para que haja uma facilidade na memorização das questões bíblicas. Segundo tópico aí nós temos as expressões repetidas sobre o fim, né? Então nós vamos ver aí várias e várias vezes a palavra vem o fim vem, né? E nós vamos ver isso várias vezes dentro desse capítulo 7, né? Vem a tua ruína. Então é um chamado de atenção, né? A intenção é de chamar Ezequiel como atalaia, ter sido causar o pânico, né? No destinatário original. Então, os profetas, durante o século, vinham chamando o povo, né, conhecedor da lei de Moisés, para o pacto do Sinai, né? E o povo estava sendo aí informado de que o juízo estava muito próximo. E nós temos aí o tópico 3, que é a repetição da sentença, né? O juízo vai vir, a intensidade vai ser forte, e ele não vai parar de forma nenhuma, exceto se o povo se convertesse, o que não vai acontecer praticamente, né? A casa de Israel, eles recusam o remédio, que seria a cura, que seria o arrependimento. Também tem uma semelhança com os nossos dias, quando as pessoas não querem se arrepender, não querem mudar de atitude. Tem a ver também com a igreja do Senhor, que muitos estão indo para o pecado e não estão se arrependendo. Isso é um problema seríssimo também. Nós temos que lembrar que o arrependimento é importante para que haja uma mudança do que Deus tem a fazer na nossa vida. O arrependimento, ele freia algumas coisas da parte de Deus para nós. Então, resumindo aí esse tópico, traz uma série de expressões aí, né? E sentenças que confirmam aí o sentido da destruição total do fim. Então, aí uma destruição que será completa, né? E nós vamos ver aí por que será completa. Porque era a situação que estava vivendo. Quando você olha os dias atuais, né? Quando você olha aí a arrogância florescendo, a insolência brotando, violência de toda forma, né? Maldade de todos os lugares, né? Nós vamos ver que os dias atuais, se o profeta Ezequiel estivesse hoje, ele estaria gritando que Deus ia tomar alguma providência sobre essa questão. E o nosso terceiro tópico vai falar sobre o inimigo, né? Diz que já floresceu a vara, né? Então, aí a palavra anuncia aí que essa vara aí tem a ver com o que essas palavras significam, né? Há diversas interpretações que não cabem nesse comentário, mas dentre as principais, a mais aceitável aí é que a vara é Nabucodonosor, que vai servir não como servo de forma nenhuma, mas como a vara para corrigir o povo de Israel. Então, Deus vai usar aí a Babilônia com esta finalidade, para chicotear Jerusalém. E no tópico 2, vai reverdeceu a soberba, né? Então, o rei Nabucodonosor aí extrapolou os limites, foi cruel na aplicação dos castigos, né? Deus não mandou o rei proceder dessa maneira, ele ultrapassou o limite, e esse ultrapassar de limite que ele tem, ele arranca o olho do rei, ele mata os filhos do rei, ele faz aí uma loucura, né? E porque ele passa dos limites. E isso vai ter um castigo individual para Nabucodonosor, com certeza. Então, o rei Nabucodonosor, terceiro tópico, o rei Nabucodonosor, né, cujo nome aí se está ligado aí à origem acádica. E quando nós falamos de acádica, nós estamos falando de 2300 antes de Cristo, né? Então, o nome dele vem lá da Mesopotâmia, dos antigos, né? 2300, nós estamos vivendo aí o ano 700, mais ou menos, aí. Então, o nome dele é de 2300 anterior. Então, a origem do nome dele vem lá de trás, de muito tempo atrás, tá? Então, é um nome que se aproxima aí lá do original hebraico, né? Nebuchadrezzar, que aparece aí 30 vezes no Antigo Testamento, sendo 4 Ezequiel. Então, nós vemos aí que a Septuaginta, ela, e através de José, empregar a forma grega, né?
Nabucodonosor, que ele era filho de Nabopolassar, né? Que reinou 21 anos aí na Babilônia, que foi lá dos 625 a 605. E Nabucodonosor reinou 43 anos. Aí nós temos a Babilônia, né? Que é também chamada também é de origem acádica, é importante, né? Que significa portão de Deus. E nós temos aí o Antigo Testamento hebraico, era Babel, né? Septuaginta usa a forma grega, Babilônia, tá? Então era a capital aí, caldeus e Babilônia era aí nos princípios, né, distinto, mas nós vamos ver que alguns povos alguns profetas acabam chamando eles de mesmo povo, né? Isaías, por exemplo, se refere como o mesmo império. Então nós temos aí Babilônia com essa origem muito antiga, né? E há na Bíblia várias histórias, vários acontecimentos envolvendo Babilônia. E chegamos então aí que, né, uma sinopse aí dizendo que o versículo 10 dá essa pista, né, a respeito da identidade do inimigo, que vai causar todo o mal sobre Jerusalém, o rei Nabucodonosor. Conclusão, os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e do conselho dos sacerdotes. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade, né? Então nós temos aí a conclusão da nossa lição, que nós estamos estudando o livro de Ezequiel e é importante que a gente analisa detalhe por detalhe. Então que Deus abençoe vocês, que o Senhor possa continuar Deus continue abençoando a vida de vocês. Fiquem na paz do Senhor.